Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 189. Recebemos o filósofo e professor Eduardo Jardim para uma conversa sobre Mário de Andrade, as possibilidades de pensar a filosofia a partir do Brasil e também sobre alguns de seus trabalhos, seus livros. Eduardo Jardim trabalhou por muitos anos na PUC do Rio de Janeiro e, em diálogo com a história e as letras, desenvolveu trabalhos que ajudam a pensar o Brasil e recontextualiza autores como Otávio Paz e Hannah Arendt. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato@filosofiapop.com.br. Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Eduardo Jardim sobre Mário de Andrade. Hoje a gente recebe, direto do Rio de Janeiro, o professor Eduardo Jardim. O mote geral da nossa conversa hoje é Mário de Andrade, né? Mas não tem como falar só de Mário de Andrade, a gente vai falar de mais coisas, vai falar de filosofia em muitos aspectos, né? Um dos aspectos que eu queria chamar a atenção é que o trabalho do professor Eduardo Jardim, para mim, é um trabalho muito inspirador, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que os colegas da filosofia podem prestar mais atenção. O livro dele, Brasilidade Modernista, Sua Dimensão Filosófica, é de 78 e a sua dissertação de mestrado. Para mim, esse livro ele é um momento em que a gente para de falar de metafilosofia e começa a filosofar com o material brasileiro, né? E a gente muitas vezes fica preso na metafilosofia, falando de como não se faz filosofia no Brasil, de como não se faz filosofia no Brasil. E esse discurso, por si só, é uma engrenagem que não faz parte do mecanismo. A gente não coloca a máquina para funcionar, né? Então, quando eu encontrei o trabalho do professor Eduardo Jardim, ele foi um interventor para que eu começasse também a tentar olhar para o meu entorno e falar assim, pô, eu posso trabalhar com essas coisas daqui. Eu estava comentando antes com ele que eu peguei o artigo dele sobre música popular, um artigo que saiu num livro chamado Decantando a República, em que ele falava sobre o rock nacional, pô, um filósofo está debatendo essas questões da música brasileira, e foi inspiração para eu trabalhar depois com Cazuza, com Legião Urbana, né? E eu acho que esse é o ponto que eu queria começar a entrevista, porque eu acho que tem uma ponte com Mário de Andrade. Qual que é a ponte que que eu queria colocar com Mário de Andrade? Essa turma da filosofia vinculada a Mário de Andrade, por exemplo, a sobrinha dele, Gilda de Mello e Souza, Antônio Cândido, essa geração aí, trabalhava com a matéria brasileira, de certa forma, né? Eles pensavam em fazer uma filosofia brasileira de alguma forma. E, de repente, a USP falou, não existe filosofia brasileira. Só existe filosofia universal, né? A única pessoa que não foi nessa foi o pessoal da direita, né? A filosofia do direito, o Miguel Reale falou, existe filosofia brasileira assim, eu que faço. Mas a filosofia, os departamentos de filosofia ficaram longe da ideia de filosofia brasileira. Como que o senhor, como que o senhor encontrou esse tema? Como que ele te tomou de alguma forma e fez o seu trabalho de mestrado já ser tão incomum, né? De tomar Mário de Andrade como personagem de conversação. Mário de Andrade não, modernismo como personagem de conversação. Na verdade, a brasilidade modernista, sua dimensão filosófica, teve depois uma edição nova, que eu fiz uma revisão, que ficou o texto bem mais legal do que a primeira edição. E é uma história assim, diferente, porque eu queria discutir o modernismo numa perspectiva filosófica e encontrei
um personagem que, para mim, é chave para se compreender o modernismo, que é a figura de Graça Aranha, que Graça Aranha é um dos últimos representantes lá da Escola do Recife, que tinha Tobias Barreto como o principal, né? Então, foi através da leitura do Graça Aranha que ele escreveu um livro chamado A Estética da Vida. E nesse Estética da Vida tem um capítulo chamado Metafísica Brasileira. Foi lendo isso que eu achei que isso era uma boa ponte, um bom ponto de partida melhor para compreender alguns aspectos do modernismo propriamente, que geralmente a história do modernismo exclui a figura do Graça Aranha, né? Coloca 1922 como um marco inaugural do modernismo e, de uma certa forma, exclui a figura do Graça Aranha. E eu fiz um movimento um pouco no sentido inverso, quer dizer, de trazer o modernismo para dentro de uma discussão que já vinha antes, né, sobre brasilidade. Então, o livro ele parte de uma discussão sobre Graça Aranha e vê como é que essas propostas, essas teses do Graça Aranha são importantes para a gente considerar alguns aspectos do modernismo, como, por exemplo, o fato de que a gente encontra dentro do modernismo duas fases muito diferentes, que são uma primeira fase em que a preocupação é basicamente com a renovação estética, né? E uma segunda fase, a partir de 24, em que o problema é basicamente o problema da brasilidade, que é esse que aparece na metafísica brasileira lá do Graça Aranha, na Estética da Vida. Então, o Mário de Andrade aparece ainda muito pouco no Brasilidade Modernista, porque o que eu fiz? Eu peguei o problema da renovação estética, que é o primeiro tempo do modernismo, em torno da Semana de 22, quer dizer, o que eles propõem é uma atualização da linguagem artística, da cultura brasileira. Depois trato da questão da brasilidade e depois eu vejo, dentro dessa questão da brasilidade, duas vertentes de discussão. Uma vertente, a chamada direita modernista, que é o Plínio, Cassiano Ricardo, que é a versão verde-amarela, e uma outra versão da questão da brasilidade, que é desenvolvida na antropofagia do Oswald de Andrade. Então, o Mário de Andrade aparece pouco. Mas, na verdade, Mário de Andrade é, a meu ver, o principal, vamos dizer, teórico, o principal, aquele que tem a concepção mais elaborada do projeto modernista. E foi o que eu tentei fazer em outros momentos de outros livros meus, né? De tentar ver como é que é o Mário de Andrade que, de uma certa forma, define o perfil do modernismo e o caminho do modernismo. E aí eu cheguei, por último, a fazer uma espécie de biografia. É uma biografia, né? Que é o Eu Sou 300, Vida e Obra. Mas, então, mesmo essa distinção entre dois momentos da história do modernismo, que são um primeiro momento em que o modernismo tem uma perspectiva de renovação estética e um segundo momento em que aparece a questão da brasilidade, essa definição ela parece mais clara, mais elaborada no Mário de Andrade, certamente, né? E
E é curioso, porque o Mário tem uma perspectiva sempre universalista, vamos chamar assim, quer dizer, porque a ideia dele é sempre de promover a entrada do Brasil no concerto das nações cultas, né? E essa entrada do Brasil no concerto das nações cultas se faria primeiro, num primeiro momento, né, do momento da renovação estética, pela simples incorporação das linguagens estéticas contemporâneas. E, no segundo momento, quando se põe o problema da brasilidade, o que o Mário de Andrade entende é que o Brasil só participaria do concerto das nações cultas na hora em que ele se afirmasse como identidade própria. Por isso, o problema do nacionalismo ou da brasilidade que se põe nesse momento, né? Eu acho que tem um elemento da pergunta que talvez seja biográfico e importante para a gente. Como que foi propor esse tema dentro de um projeto de mestrado? Porque isso é uma curiosidade que acho que os ouvintes que se interessam por essa abordagem talvez tenham falado, poxa, como é que foi fazer isso em 78? Se hoje está difícil ainda para aceitação de temas como esse dentro da filosofia, como que foi essa trajetória? Então, é uma coisa que você... É uma história curiosa, porque você falou do Miguel Reale. Tinha uma, vamos chamar assim, a direita, uma filosofia de direita, vamos dizer, que valorizava essa discussão sobre Brasil. E havia na PUC, onde eu estudei a minha graduação, e eu fiz o meu mestrado, a PUC aqui do Rio, havia uma área de pensamento brasileiro, que era dirigida por um professor que já morreu, que é o Antônio Paim, que escreveu sobre história da filosofia no Brasil e de quem eu fiquei muito próximo, apesar das divergências políticas que havia, porque ele tinha uma história política muito complexa. Ele tinha sido do Partido Comunista e tinha se distanciado e tomado uma posição super crítica com relação aos comunistas, e era um cara realmente de direita, não escondia isso, né? Mas foi através do Antônio Paim que eu conheci a Escola do Recife, que era o grande tema de estudo dele, que era Tobias Barreto, que era e foi através dele, então, que eu tive acesso ao Graça Aranha e pude fazer uma leitura que incluía, vamos dizer, o modernismo dentro de uma certa tradição filosófica, entendeu? Diferente dessa perspectiva mais à esquerda, vamos dizer, que estava muito mais atenta para o problema da ruptura feita em 22, que inaugurava o modernismo brasileiro propriamente, né? Então, essa história, assim, depois a gente se desentendeu na vida, porque houve uma série de confusões na própria universidade. Eu nunca mais tive contato com ele e sei que ele, depois, há pouco tempo, ele morreu, não sei, acho que em São Paulo, não sei onde ele estava. E foi isso. A história é essa, história diferente, né? É interessante porque a primeira tese sobre temas de filosofia africana no Brasil foi orientada pelo Vélez Rodrigues, junto com o Paim, acho que na Universidade Gama, Gama Filho. acho que é na Gama Filho, na década de 80, pela Helena Teodoro, né? Então, enquanto nos outros espaços não davam atenção para essas temáticas, esses autores que são da direita brasileira estavam tematizando, dando espaço para essas abordagens, né? É Isso curioso isso. eu acho que é uma coisa. Aconteceu. É, Mesmo aquela... Você se lembra de uma publicação chamada Revista Brasileira de Filosofia? A Revista Brasileira de Filosofia era a revista de filosofia que havia, e era desse grupo que a gente está chamando de direita,
E tinha ali uma presença grande de reflexão sobre o pensamento brasileiro. Não tem dúvida. Ali tem uma coisa aí que é curioso, né, de ver como é que a direita se interessava por esse assunto e a esquerda, de uma certa maneira, não deu a devida importância, pelo menos na área de filosofia. Não sei se a gente poderia falar a mesma coisa, por exemplo, de literatura, né? Porque aí é diferente a coisa. Mas ou você lembrou do caso da Dona Gilda Meli Souza, né? Que realmente também é diferente, mas aí tem o fato até da proximidade, do parentesco dela com o Mário de Andrade, que deu a ela a possibilidade dessa entrada no assunto, né? Mas o Tupi e o Alaúde, não é isso? Que é o livrinho, o bonito livro dela, né? Então, aí a história foi essa, como é que eu cheguei lá. Depois, quando eu fui fazer meu doutorado, que já não era mais na PUC, eu fiz na UFRJ, aí eu entrei no Mário de Andrade propriamente. E aí isso não é livro, nunca foi publicado, mas eu continuei com essa, por minha conta, eu continuei com essa investigação sobre modernismo e sobre Mário de Andrade especialmente. Eu cheguei a dar muito curso na PUC sobre modernismo e Mário de Andrade. E mesmo esse Eu Sou 300 resulta um pouco desse trabalho como professor. Eu consegui, dentro da universidade, ali num certo momento da minha trajetória, eu consegui introduzir na PUC, no Departamento de Filosofia, essa temática brasileira. De uma certa maneira, eu consegui. Quer dizer, teve gente que foi estudar Caetano Veloso, foi estudar tropicalismo, né? Tem o Pedro Duarte, que tem escrito sobre isso. Então, de uma certa maneira, eu trouxe para dentro do Departamento de Filosofia essa preocupação com o pensamento brasileiro, enfim, aconteceu isso. Acho que isso foi legal, foi um momento bacana. Eu já dei meu testemunho aqui, como eu fui contaminado também. E fui trabalhar com Caetano, Legião, em Goiás, sem conhecer pessoalmente, mas o trabalho dava essa autorização. Existe o fato de ter alguém na filosofia fazendo esse diálogo, abria portas, né? Mas eu vou voltar ao nosso companheiro de viagem, o Mário de Andrade. Eu vou fazer uma pergunta, aquela pergunta que a gente não espera uma resposta, mas um comentário assim daqueles que a gente vai continuar dialogando sobre ele. Quem foi Mário de Andrade? Caramba, quem foi Mário de Andrade? Então, no livro, eu faço um pouco na ordem cronológica. Eu conto a história do início ao fim, à morte, então, de 1893, quando ele nasceu, né, a 1945, quando ele morre, né, muito jovem, então, com 51 anos. É difícil responder quem é Mário de Andrade. Eu botei no título do livro Eu Sou 300, quer dizer, é meio complicado você escolher em 300 um Mário de Andrade, né? Mas tem um traço que acho que caracteriza a figura do Mário de Andrade, é que ele fala que ele é dotado de uma espécie de bivitalidade. E é como se ele tivesse duas forças, uma força inferior e uma força superior, como se ele tivesse. Então, ele é um personagem muito tensionado entre forças opostas, né? Então, que aparecem de diversas maneiras na obra e na personalidade dele, né? Quer dizer, ao mesmo tempo ele é um cara super intelectual, super crítico,
e, ao mesmo tempo, super sensual. Então, tem toda uma discussão sobre a poesia, que é, ao mesmo tempo, espontaneidade e, por outro lado, tem uma exigência de elaboração técnica muito acentuada. Então, tem uma tensão entre o nacional e a dimensão universal. Então, tem várias tensões que atravessam a obra e atravessam a personalidade do Mário de Andrade, que eu acho que, se eu tivesse que definir um Mário de Andrade, eu falaria de que é essa figura dotada de uma espécie de bivitalidade que marca a personalidade dele, né? E isso aparece tanto de uma forma positiva, vamos dizer assim, isso dá força à obra dele, como muitas vezes é causa também de um sofrimento, de uma angústia enorme da parte dele, né? Então, eu procurei meio que, ao longo do livro, ver vários aspectos disso que eu estou chamando de bivitalidade do Mário de Andrade. Quando a gente pega o livro, eu acho que uma coisa que me chama a atenção é esse lugar que ele tinha como um intelectual que pensava o Brasil, né? Porque quando a gente pensa nos grandes intelectuais que ocuparam esse espaço público pensando no Brasil, ele era essa grande figura e você mostra como isso acontece de forma proeminente até a década de 30. Na década de 30 acontece um tipo de ruptura por questões políticas, né? Você tem uma mudança de horizonte político que acaba, de alguma forma, afetando o Mário de Andrade, né? Mas eu queria voltar nessa questão do projeto. Quando a gente fala, você falou de duas fases do modernismo. Eu acho que seria interessante falar um pouco como o Mário se situa nessas duas fases. E eu acho que aí o diálogo com Graça Aranha é um bom interventor para o pessoal da filosofia entender como você tem, de alguma forma, o Mário também sendo responsável por esse ocultamento do Graça Aranha, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante. Acho que Mário de Andrade acho que é o principal a diminuir a importância de Graça Aranha, sobretudo, por exemplo, na Conferência de 42, que se chama o Movimento Modernista, que era uma conferência comemorativa dos 20 anos da Semana de 22, que ele faz aqui no Rio, no Itamaraty. Não aparece a figura do Graça Aranha, né? E eu acho que meio que ele se põe, ou as pessoas em torno do Mário de Andrade o põem um pouco como o papa do modernismo, em contraposição à figura do Graça Aranha, né? E diminuem a importância do Graça Aranha. Mas, então, nos anos 20, o problema do Mário de Andrade tem dois momentos nítidos, né? Ele, até 24, ele elabora o programa modernista com base nessa preocupação de atualizar as linguagens artísticas brasileiras. A partir de 24, que é o mesmo ano, por exemplo, da publicação do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, ele se põe o problema da brasilidade, o Mário de Andrade. E, ao longo dos anos 20, ele vai elaborando essa questão, né? Então, você encontra livros como Macunaíma, O Clã do Jabuti, ou Ensaio sobre Música Brasileira, que são tantos livros que traduzem essa preocupação com a questão da brasilidade no Mário de Andrade. Como é que ele pensa a coisa da brasilidade? Como definir a tal nacionalidade, né? Então, ele vai falar sempre de uma perspectiva universal, quer dizer, é preciso que se afirme a nacionalidade para comparecer na ordem universal, mas ele vai, então, pesquisar o que é esse nacional. Então, para ele acaba falando, fazendo uma espécie de ponte. O nacional, ele identifica a cultura popular,
e a cultura popular ele identifica ao elemento folclórico. Então, ele termina insistindo na importância do elemento folclórico para você caracterizar o que é o nacional. Daí a grande importância que tem os estudos folclóricos na obra do Mário de Andrade. Ele dedicou muita coisa a estudar, muitos trabalhos sobre folclore. Aí, nos anos 30, como você disse, são politicamente muito diferentes dos anos 20. Então, há uma preocupação no Mário de Andrade de sempre uma preocupação anti-individualista e antiformalista. Há uma preocupação com uma dimensão social da arte, né? E esse tema da dimensão social da arte ganha uma importância enorme ao longo dos anos 30. E meio que o problema do nacionalismo, o problema da brasilidade, cede lugar a uma discussão bem mais ampla sobre essa vocação social da arte. E isso acontece ao longo dos anos 30 e acontece não apenas na atividade do Mário de Andrade como escritor, mas também na atividade dele como diretor do Departamento de Cultura de 35 a 38, que ele fica como diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Então, ali é como se ele realizasse, de uma certa maneira, ele possibilitasse a realização de entender a cultura, a arte, em sua dimensão social. Quer dizer, então, há uma preocupação que isso persiste ao longo da obra dele até o final, com essa dimensão anti-individualista, essa preocupação anti-individualista, e com uma preocupação, então, com a afirmação dessa dimensão social da arte. Quando ele fala de dimensão social da arte, ele também, quando ele fala de um anti-individualismo, ele também está falando de um antiformalismo. Então, ele acha que não existe propriamente o problema da forma em si na obra de arte ou na cultura, mas ela sempre depende da transmissão de um certo conteúdo. E então isso ele vai no final dos anos 30, ele vai insistir nesse ponto, como por exemplo em O Artista e o Artesão, que é um texto de 38, depois em outros textos do início dos anos 40, que ele escreve para a revista Clima, chamado Elegia de Abril, ele também vai insistir nesse ponto de um anti-individualismo e um antiformalismo. E, no final da vida, com o ambiente político muito radicalizado, ele chega a falar de uma saída pela ação. É uma coisa que acontece. Isso não é simples no Mário de Andrade. Quer dizer, tem uma tensão aí também entre uma coisa muito individualista que ele tem e uma saída muito pela ação política. Isso aparece, por exemplo, nessa conferência de 42, o movimento modernista, né? Que ele chega no determinado momento, no final do texto, no final da conferência, ele vai fazer uma espécie de meia-culpa, ele vai fazer uma espécie de crítica da sua própria trajetória. São passagens muito impressionantes, em que ele vai se criticar no sentido dele e do modernismo ter tido, em geral, uma perspectiva individualista que precisaria ser superada em uma perspectiva mais de ação. Ele chega a falar de uma arte de combate.
nessa conferência, o movimento modernista, que é de 42, ele diz uma coisa, para você ver, Marco, o final da conferência diz assim: se de alguma coisa pode valer o meu desgosto com a sua própria vida, a insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. Façam ou se recusem a fazer arte, ciências, ofícios, mas não fiquem apenas nisto, espiões da vida, camuflados em técnicos da vida, espiando a multidão passar, marchem com as multidões. Quer dizer, é uma saída muito mais radicalizada do que as outras que você encontra na... E isso, depois, no finalzinho da vida, em 45, ele participa de um congresso de escritores que aconteceu em São Paulo, e ele tem declarações nesse momento que são também a favor de uma espécie de arte de combate. E isso aparece ele diz, por exemplo, numa entrevista que ele faz para o Samuel Weiner: está tendo problemas técnicos aí para resolver, não? Na verdade, você falando, eu fiquei curioso e fui olhar a data da Rosa do Povo do Drummond para entender, para pensar no contexto dessa. Qual é a data da Rosa do 45? 45. Exatamente. Então ele tem a ver, né? Para você ver uma outra passagem que essa questão de uma saída pela ação valorizada por ele disse: em momentos como estes, não é possível dúvida, o problema do homem se torna tão decisivo que não existe mais o problema profissional. O artista não só deve, mas tem que desistir de si mesmo. Diante de uma situação universal de humanidade como a que atravessamos, os problemas profissionais dos indivíduos se tornam tão reles que causam nojo. E o artista que, no momento de agora, sobrepõe os seus problemas de intelectual aos seus problemas de homem, está se salvaguardando numa confusão que não o nobilita. Digo isso, isso está na página 200, isso não é Mário de Andrade não é só isso, viu, Marcos? Mário de Andrade é isso e é o contrário disso. Ele, ao mesmo... Eu falei de uma bivitalidade. Ele, ao mesmo tempo, ele traz esse problema de uma saída pela ação e, ao mesmo tempo, ele recua nisso e tem uma saída muito mais individualista. Você lembrou Drummond. Drummond também... Drummond esteve perto do Mário de Andrade muito tempo, né? Quer dizer, sobretudo nos anos 20, o contato, primeiro pessoal, que eles se conhecem em Belo Horizonte, na viagem que os modernistas fizeram a Minas em 1924. Então, tem um primeiro contato pessoal e depois tem uma troca de cartas que é impressionante, a correspondência do Drummond com Mário de Andrade. É tão importante quanto, me parece, a correspondência com Bandeira. Depois, quando Drummond vem para o Rio, e Mário de Andrade vem morar no Rio também em 38, eles se reencontram, mas têm um contato menos forte do que por carta. É curioso. E ambos trabalham lá junto com o Capanema, no Ministério da Educação. E quando saem os poemas do Mário de Andrade, em 41, o comentário mais importante, e foi muito comentado o livro, o comentário mais importante que
se tem, eu acho que é numa carta do Drummond sobre o livro que Drummond falando dos poemas de Mário de Andrade. Então, tem tanto o Drummond da Rosa do Povo de 45, como uma identificação grande. Você lembrou da Rosa do Povo, me lembrei do sentido contrário, né? De como que o Drummond se identificava com as preocupações que tinha o Mário de Andrade também, né? É interessante como havia essa comunhão, assim, e de alguma forma é uma amizade que se transforma em parceria, mas tem uma contaminação. Se ele estava falando do artista como coletivo, a obra do Drummond, ele fazia parte desse coletivo, assim, se você colocar ele, Exatamente. A né? ideia de Rosa do Povo é essa, né? Isso, eu acho que isso que é interessante pensar, como havia essa dimensão de contato e de diálogo entre os dois. Mas eu queria falar de um conceito, porque o pessoal da filosofia gosta de pegar conceitos e está muito na moda a ideia de decolonial, descolonização. E você mostra, tira lá um conceito do Mário, que é desgeografização, por exemplo. Uhum, E eu acho que esse conceito é muito bacana e também muito ambíguo, uhum, muito ambíguo, porque o Mário está sempre falando, não vamos nos prender a lugares geográficos, não vamos ficar regionais, temos que construir a ideia de nação. E, ao mesmo tempo, quando vem a revolução lá ah, a, a luta dos paulistas, ele se engaja, se torna o mais paulista exatamente. e às vezes o mais paulista com os preconceitos em relação a nordestinos, cabeça chata, em Uhum, relação aos italianos, né? uhum, Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da desgeografização, porque eu acho que é muito relevante como conceito, uhum, quando ele mistura o Brasil dentro de Macunaíma, né? Faz exatamente. uma saroca ali. Então, o conceito de desgeografização tem, ele aparece no contexto dessa discussão sobre a questão da brasilidade, né? Porque interessava ao Mário de Andrade pensar alguma coisa como uma unidade nacional, né? E pensar alguma coisa como unidade nacional significava se libertar dos limites regionais dos limites geograficamente definidos. Então, ele, ele, ele recorre a essa ideia de desgeografização para escrever, por exemplo, Macunaíma, né? Ou é isso que motiva também ele nas viagens que ele faz ao norte. Primeiro, ele vai até Iquitos, no Peru, depois a viagem ao Nordeste no ano seguinte. Quer dizer, tem sempre uma preocupação em ir além dos limites regionais, suspender os limites geográficos, e isso tem a ver com a questão da brasilidade, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, desgeografizar o Brasil significa afirmar uma identidade, vamos dizer, geograficamente limitada diante dos outros países. Quer dizer, era preciso que se desgeografizasse, que se afirmasse uma unidade, e essa unidade faria parte de um contexto complexo, né, de um contexto chamado universal, em que individualidades aparecessem, né? Então, tem essa ideia também, né, de, ao mesmo tempo, desgeografização do ponto de vista interno e uma hipergeografização do ponto de vista externo para compor de qualquer forma, para compor um concerto de nações distintas, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que você lembra é da discussão dele mais próxima da política nos anos 30. Em 30,
ele tem um apoio entusiasmado à Revolução de Getúlio, né? Ele diz: eu grito com todo mundo, Getúlio, Getúlio. Então, ele tem uma posição pró-Getúlio em 1930. Mas ele é ligado ao Partido Democrático, como o irmão dele era um político do Partido Democrático. E ele, ao longo dos 2 anos seguintes a 30, ele vai, e com a intervenção do governo federal no estado de São Paulo, ele vai se desentendendo com a política getulista, e essa vai se aproximando de uma oposição à política getulista e vai, como o Partido Democrático, participar da Revolução de 32. E ele fica realmente completamente envolvido. Ele escreve, ele tem uma crônica que é sobre os episódios da Revolução. Ele tem muitos amigos vão participar diretamente, com o Paulo Duarte, vão participar diretamente da ação mesmo, né, envolvido na Revolução. E mesmo com seus amigos, ele tem problemas. Na correspondência com o Drummond, por exemplo, que é Minas, né, ele fala que ele tenta mostrar como é que a amizade dos dois não é comprometida pela divergência do ponto de vista político, né? E com Augusto Meyer, lá no Rio Grande do Sul, acontece uma coisa parecida, e com Augusto Meyer ele fica mais ressentido, porque o Augusto Meyer não tomou a iniciativa, como o Drummond, de se aproximar dele depois de 32. Então, assim, ele, como você bem disse, ele fica um paulistíssimo em 32, né? E afirma uma série de preconceitos mesmo antinordestinos, cabeça chata, porque um dos interventores que o Getúlio nomeia para o estado de São Paulo é um pernambucano, e ele acha que então os nordestinos vieram ocupar São Paulo, os cabeças chatas vieram ocupar São Paulo, coisas assim. Mário de Andrade é um personagem que às vezes é muito contraditório. Ele também tem uma coisa também na discussão sobre Segal, o pintor, mais para frente, que também tem uma coisa um pouco antissemita, me parece, sabe? Ele caracteriza o Segal como um pintor judeu e faz comentários que não são nem um pouco legais sobre o Segal desse ponto de vista. Então, assim, ele é uma personalidade cheia de contradições também. Tem uma foto no livro dele segurando um livro de partituras, né? E uma canção sobre Xangô, né? Me chamou a atenção o Canto de Xangô, e um texto sobre música africana em inglês, né? Aí isso é um mote para eu fazer perguntas sobre a questão do primitivo no Mário de Andrade, porque eu comentei com você que eu estou trabalhando com filosofias africanas, né? E lá na década de 30 na Europa, o pessoal estava montando a ideia de negritude, mas não era só lá que estava acontecendo isso, era no mundo todo que havia uma ideia de recuperar o primitivo, se relacionar com o primitivo. Mas algumas pessoas colocavam o primitivo como aquilo que atrapalha o progresso, né? É o lado emocional que a gente tem que extirpar, deixar para lá, ou exaltavam o primitivo sem ter contato com ele. Assim, o índio do Oswaldo de Andrade era um índio meio francês. Assim. Ele não queria ter contato com índios reais, porque a ideia do índio era mais importante do que a efetividade do índio. E o Mário, ele tem essa pegada etnográfica e essa busca do popular que chamava a atenção dos contemporâneos e era motivo de controvérsia, né? Essa busca dele pelo popular
e essa dimensão etnográfica se relaciona com a forma como ele tinha de lidar com o primitivo diferente, né? Eu acho que isso é um ponto curioso também, não? Você lembra bem que nessa época na Europa o surrealismo de uma certa maneira fez esse movimento, surge também uma antropologia, né, que tem esse tipo de preocupação. Então, no caso do Mário de Andrade, essa dimensão do que a gente está chamando de primitivo, né, tem a ver com a questão da brasilidade, né? Quer dizer, isso permanece de certa maneira, porque quando ele vai fazer o curso de Filosofia e História da Arte na UDF, em 38, ele começa o curso discutindo o que é arte primitiva. Então, tem de fato uma preocupação dele com essa dimensão mais originária, não sei, mas não sei como é que você definiria isso de uma coisa mais originária. Uma, ele faz essa ponte, né? O nacional, o popular, o folclórico entendido como o primitivo. Isso está na base de toda a discussão sobre a brasilidade. Isso. Eu acho que a questão da contaminação dele, e aí eu não sei, eu posso usar a palavra performance de contaminação, porque é uma coisa que bem contemporânea, assim, dele chegar nos lugares e, me tomei de Belo Horizonte e vou fazer um poema agora sobre Belo Horizonte, porque eu captei algo dessa situação. E ele vai para a Amazônia e de repente ele se descontamina do lugar e ele se dissolve na paisagem de alguma forma, né? Eu acho que isso é muito marcante, isso se dá em linguagem, mas se dá em performance também, né? E vira um feito poético também. Existe sempre esse jogo, né? De você chegar nos lugares mas talvez o que chama muita atenção é o encontro que ele tem com Chico Antônio, é esse o nome do cantador, né? O Chico Antônio, no Rio Grande do Norte, né? Isso, Então, isso. Eu acho que destacar esse encontro é destacar talvez o encontro com o outro, né? E com eu acho que isso talvez seja algo marcante, algo que ficou incompleto de alguma forma, né? Porque o que ele projetava escrever sobre o Chico Antônio, ele não chegou a completar, né, o projeto, né? exatamente. Essa passagem da vida dele é muito bonita, né? O encontro com o Chico Antônio numa fazenda do Antônio Bento, lá no Rio Grande do Norte. O Chico Antônio é um cantador e que ele conhece, e ele passa alguns dias ouvindo os cantos do Chico Antônio e totalmente mobilizado por aquilo, né? Totalmente tomado de emoção nessa história. No final, o Chico Antônio oferece até a ele o instrumento que acompanhava a, o canto dele. E Chico Antônio fica na obra do Mário de Andrade em outros momentos, né? A ponto de Mário de Andrade pensa em determinado momento em fazer uma ópera chamada Café, e colocaria o Chico Antônio como personagem. E também ele tem uma história do Chico Antônio escrita nos anos 40, né, que conta um pouco, tem a ver um pouco com Macunaíma, tem a ver um pouco tem a ver com o contrasta também, tem a ver e contrasta com Macunaíma, porque Chico Antônio ele vem lá do norte, do nordeste, com seu canto para São Paulo, para uma fazenda de café no interior de São Paulo, e ele vai perdendo
o canto dele ao longo desse trajeto. Ele vai, na medida em que ele vai se aproximando de São Paulo, ele vai perdendo o canto dele, e quando ele chega em São Paulo, ele já não canta mais. E acontece uma coisa que é o final da história, que é marcante e trágica. Ele chega numa fazenda de café no interior de São Paulo e tinha ele está no meio de um curral de bois que começam a mugir e fazem um barulho ensurdecedor e que incomoda todo mundo. Aí o Chico Antônio sobe na cerca desse curral e recupera o seu canto no contato com a natureza, vamos dizer assim, com os animais. Ele recupera o seu canto, começa a cantar, os bois começam a amansar e acabam mansos, e ele diz para... o final da história é esse. Ele diz para alguém: olha, pode abrir a porteira. E a pessoa que abre a porteira entende que era para abrir uma determinada porteira que tinha um boi bravo. Esse boi bravo se solta, ataca o Chico Antônio, chifra o Chico Antônio, que cai morto. Então tem uma coisa trágica também na figura do Chico Antônio. Quer dizer, é uma história que é interrompida dessa maneira, né? Eu acho que é muito marcante. Você faz o contraste grande entre o final de Macunaíma, em que o narrador aparece e de alguma forma está presente, e essa morte do narrador no final. Exatamente. Mas Há um eu acho contraste grande entre o final de Macunaíma dá continuidade promete a continuidade de uma certa história, né? Quer dizer, o papagaio pousa no ombro do personagem, né? Do escritor, que narra para o escritor a história de Macunaíma, e o escritor escreve o livro que você acaba de ler, né? Então tem uma coisa de continuidade que se dá no final de Macunaíma, que contrasta com esse fim trágico do Chico Antônio. Quer dizer, são momentos bastante contrastantes na obra do Mário de Andrade, né? Os dois personagens. eu acho até que, assim, em termos, se a gente fosse olhar em termos da possibilidade de relação com o outro, a gente tem uma coisa curiosa, como, de alguma forma, o Mário de Andrade também mata o Chico Antônio, né? Exatamente. Porque ele não vai trazer o Chico Antônio para São Paulo para que ele fale diretamente. Ele precisa ser o mediador. Existe a mediação e a intelectualização do discurso necessária para que o primitivo chegue a esse concerto da humanidade, né? Eu Uhum. acho que esse lugar do interventor, mediador, do intelectual que capta o que há no popular, mas faz essa tradução, mostra uma relação de alguma forma distanciada com o que ele chamava de primitivo, porque já chamar de primitivo já é colocar numa escala, né? Havia essa escala. Isso era o pensamento comum da época, né? Você não Uhum. estava em níveis horizontais, né? Eu acho que Engraçado. Quer dizer, eu acho que é como se ele tivesse se distanciando da perspectiva de Macunaíma, como se essa mediação assegurada pelo intelectual ela não fosse mais garantida, não parece? Quer dizer, isso contrasta. Em Macunaíma há uma ideia de continuidade, e na história do Chico Antônio há uma quebra, né? Quase como uma confissão de uma impossibilidade de continuar, né? Então, eu acho que o problema está aí. É, é, eu vou pensar mais sobre isso. essa ideia do perder o canto é muito curiosa também, mas eu acho que eu estou pensando sempre em termos de
a estrutura da apreensão do outro, porque é de 45 também o livro que saiu lá sobre a filosofia banto dos africanos, e o padre Plácido Temples, na época, dizia que ele tinha que traduzir a filosofia dos bantos, porque os bantos não conseguiriam fazer filosofia por eles mesmos. Então, eles tinham filosofia, mas eu tinha que traduzir. E eu estou vendo como estruturalmente o Mário ocupava uma posição também de pegar esse popular e traduzir para participar no consenso dos povos. Essa ideia de participar do consenso das nações estava presente no Leopoldo Senghor também. Ele falava: precisamos trazer a contribuição do negro para o consenso das nações e das raças. A palavra raça aparece muito, né? A palavra raça, inclusive no Mário, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas aí interessantes. Mas eu queria, de alguma forma, não fechar, mas é só para a gente arrematar um pouco sobre o Mário para falar de outros aspectos também importantes, que é essa ideia do lugar da canção popular e da música no pensamento do Mário, nessa construção do Brasil, é um lugar fundamental para pensar o Brasil. E, de alguma forma, é muito curioso que ele, por algum tempo, foi esquecido, eu não sei se é a palavra correta, ou se ele foi transformado numa sombra do Oswald de Andrade, principalmente na década de 60, na forma como o tropicalismo se aproximou do Oswaldo e deixou o Mário de lado. E eu fico achando muito curioso, assim, porque talvez a música popular seja uma realização muito maior do projeto do Mário, tivesse muito mais a ver com o que o Mário fez do que qualquer outra coisa, né? Claramente. É curioso isso, né? Que o Oswald tenha ganhado sobretudo através do tropicalismo, né? Do grupo Oficina, agora o Zé Celso morreu, tenha ganho essa importância tão grande e o Mário de Andrade tenha ficado um pouco na academia. Não aconteceu isso? Um pouco o Mário de Andrade era um autor meio acadêmico e o Oswald de Andrade mais libertário, vamos dizer assim. E é curioso que, no caso da música, a importância que a música tem na obra do Mário de Andrade é muito maior, evidentemente, do que tem na obra do Oswald de Andrade, que praticamente não tem música na obra do Oswald de Andrade. E Mário de Andrade dedica... Ele era um músico ele era professor do Conservatório de Música, né? E ele teria sido um pianista caso ele não tivesse tido lá um problema com a morte do irmão, uma coisa que a gente poderia depois comentar. Mas, de fato, o problema a questão da música, o assunto música, é completamente central na obra do Mário de Andrade. A música ele escreve história da música, ele escreve sobre aspectos da música brasileira, ele tem uma quantidade enorme de textos sobre música. Eu queria comentar, a gente não fechou o Mário, mas a gente não vai conseguir fechar. Eu acho que é só a gente está dando a isca para as pessoas irem atrás também. Mas eu queria pensar nessa continuidade, no lugar que a música começa a ocupar dentro do pensamento brasileiro mais amplo. E queria que o senhor falasse um pouquinho, só comentasse um pouquinho sobre Tudo em Volta Está Deserto, né? Porque eu acho que aí a gente tem um gancho de continuidade. Porque está deserto. Então, eu queria um pouco pensar, com Tudo em Volta Está Deserto, um pouco a história da minha geração, né? Então, Tudo em Volta Está Deserto trata de 3 momentos da história brasileira ali no final dos anos, vai desde Quarupi, que é publicado, Quarupi do Antônio Calado, que é publicado em 1967, quer dizer, antes do AI-5, né? Já em plena ditadura, mas antes do AI-5. Então, há um primeiro capítulo que é sobre o Antônio Calado e Quarupi. Há um segundo capítulo que trata de música, trata do show da Gal, Gal Fatal,
que foi um acontecimento importante do início dos anos 70. Então, já um contexto completamente diferente daquele em que foi escrito o Quarupi, né? Porque é um tom muito mais para baixo do que o Quarupi, que tem uma saída heróica. O camarada, o personagem principal, parte para a luta armada no final de Quarupi, e no show da Gal a coisa é muito mais para baixo, né? Uma viagem meio sem, sem uma saída positiva, vamos dizer assim, né? E a terceira parte do livro se ocupa da obra da Ana Cristina César, que é posterior, né? E já é um outro caminho que ela percorre, que bem mais tardio, que poderia, quem sabe a saída dela fosse pela poesia, mas acaba frustrada pela morte precoce dela com 33 anos, né? Mas foi muito bom fazer o livro, né? Porque foi contar um pouco a minha história também, e a história desse grupo, né? Que ia toda noite ver a Gal cantando ali em Copacabana, e quando saía e era uma experiência completamente de vida, de comunhão que acontecia naquele espetáculo, e quando a gente saía, realmente via que tudo em volta estava deserto. Não foi essa? Eu tô pensando no arco, assim, vamos pensar em identidades coletivas aqui do Mário, né? E aí a gente vai ter o contexto da brasilidade modernista também, né? Uhum. Tipo, o contexto de gestação desse projeto também, né? Você, de alguma forma, você faz o arco agora, mas mostrando o contexto desse que você vivenciou também, né? Eu acho que isso é muito interessante. E transformar tudo isso em pensamento, publicar sobre isso é muito importante. A gente estava conversando antes, e eu não vou deixar de falar também, porque há um livro chamado Duas Vozes, em que o senhor descreve um diálogo entre Hannah Arendt e Otávio Paz. O simples fato de criar um diálogo, imaginar um diálogo e colocar essas duas figuras para debater, mostram muito sobre a forma como os autores não são tomados no seu trabalho como figuras mortas em que a gente vai dissecá-los. Elas são figurações vivas em que a gente dialoga, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro Duas Vozes, e desse diálogo entre Otávio Paz e Hannah Arendt, que é um diálogo seu. Sim, são dois autores que eu adoro, né? Que eu estudei bastante, Hannah Arendt e Otávio Paz, e por coincidência deram aula na mesma universidade nos Estados Unidos, em Cornell. E eu fiquei imaginando a possibilidade deles terem se encontrado e terem conversado. Então, eu faço 5 encontros entre Otávio Paz e Hannah Arendt. E nesses 5 encontros, eles, nessa conversa deles dois, tem basicamente 4 assuntos que são debatidos a duas vozes. 2 trazidos pela Hannah Arendt e 2 trazidos pelo Otávio Paz. No caso da Hannah Arendt, quer dizer, a ideia é de ver Otávio Paz e Hannah Arendt como pensadores da crise e de um novo início, né? Eles fazem um diagnóstico do seu tempo como um tempo de crise e, ao mesmo tempo, entendem que essa crise possibilita um novo início, né? 2 assuntos que cada um traz, que são centrais, que são, de um lado, a Hannah Arendt tem
traz o tema da política ou da ação e, de outro lado, o tema do pensamento, que são assuntos dela, dos dois, vamos dizer, das duas fases mais importantes da vida dela, e que tem como livros principais a condição humana, que trata do problema da ação, e a vida do espírito, que trata do problema do pensamento. Então, essa é a preocupação central da Hannah Arendt. E no caso do Otávio Paz, aparece o tema do amor, que é um assunto da poesia dele e da obra dele, em geral, e o tema da poesia, propriamente. Então, as saídas que eles apresentam para um novo início seriam essas, em torno desses temas que eu acabei aí de falar. Maravilha, porque a gente precisa de novos inícios agora, justamente. Exatamente. A gente está sempre contando compreendendo, vendo a história do Brasil, a gente vê a história de grandes projetos, grandes propostas que são sempre abortadas por golpes autoritários, né? A gente vê a história do Mário como mais um dessas trajetórias em que o Brasil estava se articulando de alguma forma, havia um projeto de Brasil e de repente há um golpe autoritário e isso se reverte, né? E é muito curioso que a gente fique preso nessas narrativas e que a gente não tenha a continuidade dessas histórias para nos compreender, nos pensar. Então, eu acho que eu vou fazer o convite para todo mundo ir atrás desses trabalhos para a gente poder, de alguma forma, exorcizar ou se aproximar desses fantasmas. As duas coisas são necessárias. Mas, professor, eu faço 3 perguntas para todos os convidados e eu vou começar vou fazer elas para o senhor e elas são simples. A primeira delas é a mais tranquila de todas. O que é filosofia? Essa é a mais tranquila de todas. É pensar livremente. Não sei como que eu poderia definir sem cair no óbvio, mas eu acho que é o pensar sem orientação prévia. Então, deveria ser assim, né, a filosofia, um pensamento sem orientação prévia. A outra pergunta, vamos ver se essa é mais simples. Das filósofas ou filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Filósofo que eu li, Não, que você conheceu pessoalmente, das filósofas ou filósofos que conheceu pessoalmente. eu fui muito marcado por um filósofo que foi meu amigo, chamado Roberto Machado, que escreveu sobre Deleuze, escreveu sobre Nietzsche, e infelizmente nós não ficamos amigos a vida toda, ele já morreu também. Não tive grandes encontros assim, não tenho. Tenho o Roberto, que eu posso dizer que foi importante para mim. Agora, de todos, qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? Hannah Arendt, eu acho que foi a filósofa que mais me marcou, e impressionou e motivou. Eu escrevi um outro livrinho sobre ela, que se chama Hannah Arendt, Pensadora da Crise e de um Novo Início, que é exatamente tentando organizar um pouco, né, a, a discussão sobre ela. É um livro sobre o conjunto da obra dela. A gente vê esse parentesco até na definição de filosofia. Eu fiquei pensando logo no Pensar Sem Corrimão, que acabou de sair no Brasil também, né? Essa Uhum. ideia de você pensar sem balizas prévias, essa Pensar ideia do risco. sem orientação prévia, né? Sem orientação prévia. Acho que isso é muito Hannah Arendt, assim, ter a presença dela, assim, também. Ela é uma outra fulguração. Habita sua Exatamente. biblioteca aí também. Professor, eu queria pedir indicações para os ouvintes. O que o senhor quer indicar de leitura, de filme, de música? A minha indicação eu já vou fazer antes, que a gente está falando aqui do livro A Brasilidade Modernista e Sua Dimensão Filosófica, né? Sou 300, a biografia, e tem também
o Limites do Moderno, o Pensamento Estético de Mário de Andrade. Tem também A Morte do Poeta, né? Tá por aí, tá por aqui também. Tá por aqui também comigo A Morte do Poeta, também sobre o Mário de Andrade. A gente falou também do Tudo em Volta Está Deserto e de Duas Vozes, Hannah Arendt e Otávio Paz, né? Mas tem um livro também mais recente, em que se trata da questão da AIDS, que é A Doença e o Tempo. A AIDS, uma história de todos nós, né? Eu acho que para todo mundo que quisesse contaminar um pouco com o seu trabalho, com essa liberdade de pensar temas que muitas vezes a academia não dá conta, né? Vocês podem conseguir autorização para fazer esse trabalho dialogando com o Eduardo Jardim, tá? Então, ele vai contaminar muita gente com essa abordagem. E aí, o texto que eu me encontrei com ele é o Decantando a República, né? Um inventário histórico político da canção popular moderna brasileira. É uma série em 3 volumes, e o texto dele está no volume 2, né? Que tem um retrato em branco e preto da nação brasileira através de canções. Então, a gente já comentou aqui que a posição dele em relação à canção se modificou desde aquela época, né? Mas meu encontro foi esse. Mais um encontro com um jeito de fazer as coisas, mais uma contaminação com essa indisciplina, de certa forma, né? Uma rigorosa indisciplina, o rigor da indisciplina, né? Não ficar preso ao que é canonizado, mas olhar para o entorno e pensar, que é tão difícil. Pensar sem orientação prévia. Eu não sabia que essa definição estava em jogo, está em jogo nesses projetos todos, né? Professor... Eu acho que quer dizer, se eu fosse indicar assim alguma coisa, eu indicaria o clássico do Mário de Andrade, que é tentar ler Macunaíma, né? E vamos ler Mário de Andrade. Macunaíma, Amar Verbo Intransitivo, os poemas do Mário de Andrade, que são alguns, como o último poema dele, que é super bonito, chamado Meditação sobre o Tietê. Tem ensaios do Mário de Andrade muito importantes, que estão em ensaios sobre aspectos da literatura brasileira. Então, eu faria sugestões no sentido de aprofundar a leitura do Mário de Andrade. Eu acho que a gente tem que se encontrar com esses autores, com os textos dele, né? Eu acho que esse é o trabalho que a gente pode fazer para que eles sejam realmente reconhecidos como parte dessa conversação. Eu diria que o trabalho que o senhor construiu dá um fio de diálogo filosófico, desde Graça Aranha com o modernismo, traz o Mário de Andrade e desemboca na canção. A gente pode ter um fio para pensar o Brasil e percorrer essa trajetória, né? Mas eu queria agradecer muito a possibilidade desse diálogo de hoje e toda a generosidade de promover essa conversação. Eu que agradeço a você, Marcos. E agradecer a inspiração também. Se a coisa não ficou boa, não é culpa sua, mas tenho certeza que tem muita gente que vai ouvir também esse diálogo e vai também criar coragem para abrir picadas e veredas também de pensamento. Muito bom. Tomara. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. Um abraço. Abraço, então. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.